nosso coração também tenha sede por ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós dissemos tantas coisas ao Senhor através dessas canções. Agora, Deus, queremos ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós. Fala conosco nessa noite. Fala comigo. Fala com meu irmão, com a minha irmã. Se o Senhor nessa noite tiver que alcançar só uma pessoa aqui, que seja essa pessoa, seja eu. Mas eu peço que não seja apenas eu, que o Senhor possa alcançar outros, possa alcançar a todos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos a leitura de um versículo que precisa ser um versículo decorado na vida de cada crente. Como alguns dizem, né? Esse versículo é o centro da Bíblia, é o centro do Evangelho. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo converge para esse versículo, que é João 3,16. A gente precisa ler na Bíblia ou não? Será que você precisa de colocar esse versículo para você ler? Né? Não, eu acho que não. Eu acho que todo crente que realmente já entregou a vida a Jesus, ele não precisa de ler isso. Ele sabe de cor. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O texto diz que ele deu o seu Filho. Filho tem pai, né? Se há um filho é porque houve um pai que, ainda que não tenha sido gerado através de uma relação natural, até mesmo por uma inseminação artificial, mas tem o DNA de um pai. E sobre isso que eu queria pensar nessa noite, na noite do Dia dos Pais, sobre o nosso Pai, o Pai por excelência, que é o nosso Deus. Quando nós pensamos em Pai, normalmente pensamos em alguém que nos ama, alguém que nos protege, que nos sustenta, orienta, corrige, ensina, e que deseja o melhor para os seus filhos. Não é verdade? Pode ser que o pai não consiga ser isso, mas o que se espera, pelo menos, é isso. E nós sabemos que, na realidade, nenhum pai humano consegue cumprir perfeitamente todas estas funções, todas essas características, porque todo pai humano, ele é falho, ele é perfeito, ele é limitado. Mas nós queremos nessa noite voltar o nosso coração para o Pai perfeito, para o Pai por excelência, para o Pai que generosamente nos conduz como filhos amados, ao Pai que nos amou, que nos alcançou, que nos sustenta nesta caminhada. João 3,16, como eu disse, é talvez no meio evangélico o texto mais conhecido do meio evangélico. Talvez há dois textos muito conhecidos, Salmo 23:1, Senhor meu pastor, nada me faltará, e João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria, nessa noite, nós
comemoramos nesse dia especial, comemoramos o Dia dos Pais. Ao olharmos para Deus, que é o nosso Pai por excelência, e assim como nós dependemos da paternidade terrena, e como ela nos faz bem, mas sendo ela uma paternidade muitas vezes falha e limitada, em alguns casos até mesmo muito ausente na vida de muitos filhos, às vezes uma paternidade ignorada na vida de muitos filhos, nós podemos entender que como igreja e como filhos de Deus, nós temos um Pai amado, um Pai precioso. E olhando para esse texto, nós podemos dizer que o Pai nos escolheu, ou melhor dizendo, o Pai escolheu nos amar. O Pai escolheu nos amar. E esse Pai que é criador de todas as coisas, que nos deu a vida, e esse Pai, ao olhar para nós, percebe toda a nossa rebelião, todo o nosso afastamento dele. Esse Pai que nos criou, ele olha para nós e percebe, que nós tomamos um caminho extremamente perigoso e decidimos, por escolha, de pecar, através dos nossos primeiros pais no Éden, nos afastarmos dele, nos distanciarmos dele. Mas esse Pai é um Pai tão excelente que ele decidiu nos amar a si mesmo. Ele decidiu nos amar. E o texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou por uma escolha dele. Não porque ele visse algo bom em nós que o motivasse, não porque nós merecêssemos que ele nos amasse, não porque nós trabalhássemos em nós alguma coisa que ele olhasse para nós e decidisse nos amar, mas ele decidiu nos amar por uma escolha dele, e antes mesmo de nós compreendermos qualquer coisa sobre nós mesmos, precisamos compreender o amor de Deus na nossa vida, ou pela nossa vida. O texto é bem claro, porque Deus nos amou. E a palavra aqui no grego é ágape. E ágape, a palavra ágape, que traduz o termo amor, é um amor sacrificial. É um amor por uma decisão própria de alguém estender sobre nós a sua graça. É um amor elevado, um amor sacrificial, um amor voluntário, que não depende de mérito de quem é amado. Por isso, quando nós pegamos lá em Jeremias capítulo 31, se o Adriano puder colocar esse texto para nós, Jeremias 31, 3 diz que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Vamos ler juntos esse versículo? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno. Seu Pai por excelência, que decidiu nos amar, de maneira livre, espontânea, de maneira maravilhosa na nossa vida, de uma maneira tremenda na nossa vida. E o apóstolo João vai escrever lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos. Ele está chamando atenção para nós. Observe a expressão de João, vede que grande amor. João parece dizer aqui, da seguinte forma, pare, olhe, contemple, veja o tamanho desse amor, veja a dimensão desse amor, onde ele nos chama de filhos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
O Pai decidiu, Ele escolheu nos amar. Porque Ele quis. Ele decidiu isso. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela só será, ou ela somente se tornará verdadeiramente significativa quando compreendermos que Deus escolheu nos amar, não por posição, não por destaque, mas porque Ele escolheu nos amar. E talvez você pudesse perguntar para mim, ou perguntar para você mesmo: mas pastor, porque Deus me escolheu amar? Eu não sei porque Ele me escolheu, eu só sei que Ele me escolheu e eu glorifico o nome dEle por isso. Antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, Deus já havia demonstrado seu amor por nós. Algumas coisas que eu queria pensar com os irmãos. Primeiro, que Deus nos ama de uma maneira livre. Livre. Ele é livre para nos amar. Ele é livre para amar quem Ele quer amar. Nós, na nossa limitação humana, e carregamos ainda em nós a herança do velho homem, muitas vezes nós delimitamos a nossa forma de amar a alguns reconhecimentos. Eu vou amar o fulano se eu tiver algo em troca. Eu vou amar a fulana se eu perceber, que está valendo a pena amar. Eu vou gostar e amar essa pessoa se eu perceber que isso traz algum lucro para mim, isso traz algum benefício para mim. Mas vale a pena. Vale a pena amar essa pessoa, porque o que ela faz para mim, pastor, é tanta coisa boa. O nosso amor muitas vezes é condicionado a isso, mas o amor do nosso Deus é um amor livre. O texto diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por quê? Porque Deus é livre. Deus não é preso pelo pecado como nós somos. Deus não precisa de barganhas como às vezes nós precisamos, e às vezes buscamos barganhas por causa de amor. Ele é livre. Ele decidiu me amar. Deus ama, como o Pai me ama de uma maneira inexplicável. O texto diz: porque Deus nos amou de tal maneira. Como que nós vamos entender essa expressão, de tal maneira? O que João está querendo dizer? Jesus está querendo dizer com isso, e João vai registrar. O que se entende aqui é que o amor de Deus não é explicado por maneira satisfatória pela mente humana. E às vezes nós, irmãos, olhamos para algumas pessoas e as pessoas dizem: meu Deus, que estranho, né? Fulano de tal era traficante, fulano de tal estuprou tantas pessoas, fulano de tal fez tantas coisas erradas. Aí Deus vem e ama essa pessoa. Sabe por que Deus ama? Deus ama quem Ele quer, e onde Ele quer, e da forma que Ele quer, porque o amor dEle não se explica. E Deus não precisa que alguém explique a forma como Ele ama. Ele simplesmente decide amar, porque o amor dEle é um amor livre, e é um amor inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mente humana não vai entender quando Deus pega uma pessoa que nós a reprovamos, quando Deus pega uma pessoa que nós a ignoramos, quando Deus pega uma pessoa e dizemos: olha, essa pessoa eu quero ver longe de mim, essa pessoa é o pior que a sociedade já produziu, esse é o pior da humanidade. E quando nós vemos essa pessoa às vezes tomada pelo Senhor, sendo salva, redimida, e Deus transformando essa pessoa num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, e aí nós ficamos assim: mas como? Deus é livre, e Deus, o seu amor é inexplicável. Simplesmente Ele amou. Só que nós precisamos entender que nós estávamos numa condição, meu irmão, não melhor do que quem talvez esteja hoje numa condição que nós reprovamos.
Às vezes nós reprovamos algumas pessoas dizendo, essa pessoa não é digna de ser amada, só que diante de Deus, a nossa condição era igualzinha dela. Da mesma forma como Deus decide amar um vagabundo, assim como Deus decide amar uma pessoa violenta, Deus decidiu amar eu e você, às vezes religiosos, que nascemos nas melhores famílias, mas que estávamos tão afastados dele, como talvez muitas pessoas estejam hoje. Então, meu irmão, o amor de Deus, Deus decidiu, Deus escolheu nos amar. Isso é para quebrantar o nosso coração, não é para nos encher de orgulho. Nós não somos melhores que ninguém, simplesmente Deus escolheu nos amar. Isso é o amor de pai, escolheu me amar. O amor de Deus é livre, é inexplicável. Deus ama de uma maneira comprovada. O que é isso, pastor? Como que Deus me ama de uma maneira comprovada? Porque amar de palavra é uma coisa. Fazer apenas uma declaração e dizer, não, você me ama. Ah, eu te amo. Isso é fácil. Né? Você me ama? Te amo, te amo, te amo, te amo. Mas comprovar esse amor, que é o grande desafio. E esta é a segunda lição que eu queria tratar com os irmãos nessa noite. Que Deus escolheu nos amar como bom pai. E esse pai, por excelência, nos deu a maior das dádivas, que foi a comprovação desse amor por nós. O amor de Deus é comprovado através da maior das dádivas que Ele nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Filho unigênito. O amor de Deus nos concedeu a maior de todas as dádivas, deu o seu Filho unigênito. Observe que o Pai amou, o Pai deu. O Pai amou, estendeu de forma comprovada esse amor. O amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de se expressar. Deus não apenas disse, eu amo vocês. Deus demonstrou, eu amo vocês. E qual foi a demonstração que Deus deu a nós que nos amava, que nos amou? Dando-nos seu Filho unigênito. Quem escreve a respeito disso, de uma forma muito clara e maravilhosa, é o apóstolo Paulo, né? Romanos 5, verso 8. O que Paulo vai dizer? Mas Deus prova, amor comprovado, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Vamos ler mais uma vez o que Paulo diz? Que Deus faz o quê? Deus prova. Amor comprovado. Nos dando a maior das dádivas, que é o seu Filho. O amor de Deus, ele tem uma demonstração. E a cruz de Cristo é a prova de que Ele nos amou. Existe algo, irmãos, muito comum na nossa vida, que diz o seguinte: aquilo que nós oferecemos é aquilo que nós valorizamos. Aquilo que nós oferecemos é aquilo que nós valorizamos. E Deus valoriza o seu grande amor, levou tão a sério o seu amor por nós, que nos ofereceu o seu Filho. Não foi ouro, não foi prata, não foi casa, não foi simplesmente saúde, não foi prosperidade. Deus ofereceu o seu Filho.
Esta é a essência do Evangelho. Não é tornar ninguém rico, não é fazer campanha, não é dizer que eu vou ter 3 carros do ano. Não é isso que o Evangelho nos ofereceu. Não é isso que o Deus que nos amou, que decidiu nos amar, nos ofereceu. Ele comprovou o seu amor e nos ofereceu o seu amado Filho por nós. Não foram coisas materiais. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, seu Filho unigênito. Nosso amor, às vezes, uns para com os outros, até mesmo nosso amor de pai é tão limitado que às vezes nós não conseguimos ser completos. E nem sempre conseguimos expressar o nosso amor pelos nossos filhos, dando o melhor para eles, ainda que lutemos para dar o melhor, mas às vezes nós não conseguimos dar o melhor. Deus escolheu nos amar e Ele decidiu nos dar o melhor. Eu não sei, irmãos, como ainda existem pessoas tão cegas espiritualmente, que não entenderam o Evangelho ainda, né? Que ficam atrás de coisas, vamos fazer a campanha tal, porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Eu vou dizer algo para você, você pode ter o melhor dessa terra, e eu oro para que eu e você possamos conquistar muita coisa, sermos vitoriosos em muitas áreas, mas nenhuma delas vai ser melhor do que aquilo que Deus já me deu. Tem jeito. O amor de Deus, o amor do Pai, revela que Ele nos entregou a melhor das dádivas. Paulo diz, aquele que não poupou, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós fez o quê? É seu, é para você. Paulo vai dizer que qualquer pessoa que ama o seu filho, qualquer pai que o seu ama o seu filho, pudesse se entregar no lugar dele, dificilmente alguém se entregaria no lugar de um pecador. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que a gente é tão orgulhoso. E às vezes pessoas, a gente fica até questionando o amor de Deus, por que Deus amou fulano, por que Deus entregou, por que Deus vai entregar isso? Mas, Adriano, olha o fulano, Deus vai entregar o melhor dele para essa pessoa, ou entregou para você, entregou para mim. Às vezes nós achamos que nós somos bons e somos merecedores. Ele decidiu entregar o melhor que ele tinha por nós. O cristianismo, meus irmãos, ele não começa com aquilo que nós damos a Deus, ele começa com aquilo que Deus nos deu. Tem muita gente errando o alvo. É por isso que eu falo que tem muita gente entrando para o Evangelho, mas o Evangelho não está entrando na vida das pessoas. Porque não há uma compreensão de que Ele entregou a mim, miserável pecador, a melhor das dádivas. Quem tem Cristo tem aquilo que o mundo não pode comprar. E mais, tem aquilo que a morte não pode destruir. Existe pai melhor do que esse? Ele é o nosso pai. Decidiu me amar. E o amor dele é comprovado. Como que ele comprovou esse amor por mim? Nós que somos limitados, às vezes tentamos provar para os nossos filhos, né? Dando um presente, aquilo, ó, filho, te amo. Demonstrar isso através de alguma coisa. Ele nos deu o seu Filho unigênito. O Pai por excelência decidiu me amar. O Pai por excelência decidiu me entregar o melhor que Ele tinha.
Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito com a minha vida. Vamos ler o restante do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito. Este é o propósito. João termina dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui aparece o propósito. Para quê? Isso significa que você está aqui hoje não por um acidente, não por um erro dos seus pais. Nasci sem querer, veio sem querer. Não existe acidente. O que existe é propósito de Deus, e nós estamos aqui nessa noite por causa de um propósito, e Ele nos amou para que esse propósito pudesse ser realizado na nossa vida, por toda a nossa vida terrena e para toda a eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha então a vida eterna. Jesus foi quem disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá. E todo que crê e vive em mim não morrerá eternamente. Vamos entender isso, esse amor de Deus. Aí tem umas pessoas, irmãos, me desculpa a expressão, mas tão analfabetas de Bíblia, tão vazias, tão rasas espiritualmente. Qualquer probleminha que vem, eu acho que Deus não me ama, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, não permitia isso na minha vida. Ei, Deus te criou para um propósito muito maior. E eu volto nessa questão que eu disse já há pouco aqui. As pessoas não entendem o Evangelho, não entendem o cristianismo. E muitas pessoas estão satisfeitas, dizendo: nossa, Deus me ama tanto que me deu um carro novo. Mas você pergunta a pessoa: você tem certeza da vida eterna? Aí a pessoa titubeia. A pessoa fala: não sei, sabe como é que é? Ei, é que a pessoa não entendeu qual é o propósito de vida para ela. João vai dizer para nós, Jesus vai dizer isso através de João, que o crente não terá a vida eterna. O texto diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é algo terá no sentido de pode ser que aconteça, pode ser que sim, pode ser que não, mas é algo que faz parte de um propósito do Senhor. O Senhor nos amou, entregou o seu Filho para cumprir o propósito dele na nossa vida, é que nós pudéssemos viver o propósito de vida eterna com Ele. A morte nunca vai ser o fim daqueles que estão em Cristo. O túmulo, jamais vai encerrar a trajetória de uma pessoa. O Pai que nos criou, Ele nos criou para uma realidade que ultrapassa essa vida. Olha o que Paulo vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ele nos criou com o propósito de viver nessa terra para o louvor da glória dele e a vida eterna em Cristo Jesus. Se porventura você estiver construindo a sua vida muito firmada aqui, irmão, eu desafio você nessa noite a reavaliar a sua vida, reavaliar a sua fé, reavaliar muita coisa, refletir. Onde você está agarrado? Em que você fundamenta a sua vida? Há um propósito de Deus, há uma eternidade. Foi por isso que Jesus foi bem claro ao fazer essa pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor do Pai. Eu quero concluir dizendo, João 3,16 nos apresenta o coração do Pai.
Porque Deus amou. Porque Deus amou, Ele deu o seu Filho. Porque Ele deu o seu Filho para um propósito, para que tenhamos a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos Cristo de fato na nossa vida. O convite do Evangelho para nós é que possamos crer em Jesus de verdade, para que todo aquele que nele crer, não o mais bonitinho, não o mais inteligente, não o mais limpinho, não o mais religioso, não o que faz coisas melhores, mas o amor dele foi oferecido, estendido e é alcançado por aquele que crê nele de todo o coração, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos sair daqui dessa noite com essa convicção. Eu tenho um pai. Pode ser que seu pai terreno tenha falhado com você muito. Mas é um pai de excelência, que decidiu te amar. Às vezes o pai carnal decidiu abandonar, rejeitar. Mas o pai eterno decidiu me amar. E não somente me amar, ele decidiu comprovar esse amor, me entregando a melhor que ele tinha, que era o seu filho, com um propósito, para que eu, crendo nele, não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Esta é a essência do Evangelho. Qualquer coisa que Deus te der a mais, irmão, além disso aí, eu vou chamar isso para nós de gorjeta. Melhor você já tem de Deus, que Ele te amou, pronto, entregou seu filho, você creu nele, você tem a certeza da vida eterna. Tudo que Deus te der mais nessa terra, não pode ocupar na minha vida, na sua vida, o primeiro lugar. É apenas uma gorjeta. Porque o melhor de Deus